No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Amigos que estão em sintonia da Mirante FM, carinhosamente, boa tarde. Em Monte Alegre, são 13 horas e mais 30 minutos. Com muito prazer, com muita alegria, aumente o volume do seu rádio porque está no ar mais um programa Vida Triunfante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. O programa Vida Triunfante, você já sabe, ele é apresentado de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, para levar até você aquela mensagem de salvação, de perdão, de libertação, de transformação, que só podemos encontrar em Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Onde você estiver, em sintonia do nosso programa, aquele abraço e aquela calorosa saudação com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, amigo, você vai se deleitar espiritualmente ouvindo a primeira música evangélica do nosso programa. Hoje, a pastora Sara escolheu uma linda música com a cantora Raquel Silva, A Força da Oração. Esta música, a nossa ouvinte Irene, lá no Pajuçara, na rua Irmã Amata, está oferecendo para a sua irmã, que também é nossa irmã em Cristo, a nossa irmã Lindalva, que está em sintonia do nosso programa, lá na Vila da Câmpia. A irmã Lindalva, que é a esposa do nosso grande amigo e nosso irmão Mazinho. Para você, Raquel Silva vai cantar a linda canção evangélica A Força da Oração. Canção triunfante. O rei bateu o martelo, está condenado. Olhando para ele eu sei, eu fui sentenciado. Agora o que fazer? Quando Deus nos prova, resta confiar, Ele vai livrar dentro da cova. Os meus inimigos levantaram-se para ver a minha derrota e até mesmo perecer. O que eles não sabiam é que eu tinha crédito na hora especial. Deus entra em ação e revela o seu mistério. Quando eu cheguei, olhei do meu lado, vi leões famintos, mas porém deitados, até se levantaram pra poder comer. Eles não sentiram cheiro, eu lhes alei poder.
aproximaram, só sentiram fogo, tiveram que voltar e deitar de novo. O crente que ora não é derrotado nas horas mais difíceis. Deus está do seu lado. A oração tem força pra mandar parar o sol, mostrar ao inimigo que você não está só. O crente que ora não é derrotado nas horas mais difíceis. Deus está do seu lado. A oração tem força pra mandar parar o sol, mostrar ao inimigo que você não está só. O crente que ora não é derrotado nas horas difíceis. Deus está do seu lado. Nas horas difíceis, Deus está do seu lado. Então ora, crente, ora, que Deus vai te responder. Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. Nesta quarta-feira, em nosso templo central, na Serra Oriental, vai acontecer o culto da família. Você está sendo convidado para estar conosco logo mais a partir das 19h30. Também convidamos você para participar da campanha de oração Orai Sem Cessar, que acontece de segunda a sexta-feira ao meio-dia, também em nosso templo central. Queremos lembrar aos nossos amigos da Vila do Ipepaqui, que hoje, quarta-feira, também culto da família, na congregação da Assembleia de Deus nesta simpática vila. Os nossos amigos também das vilas que são aí da vizinhança da comunidade do Ipepaqui, todos vocês estão sendo convidados para estar logo mais à noite, 19h30, o nosso querido irmão Genário e a diaconisa Deise Vasconcelos, este casal simpático, vai estar com certeza aguardando todos vocês nesta linda noite que Deus já preparou para que o seu evangelho seja anunciado aí na Vila do Ipepaqui. Que Deus abençoe. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Com o pastor Jairo Freitas. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Meus irmãos amados, meus amigos, chegamos ao momento mais importante do programa, a hora da verdade. A verdade de hoje está no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia.
Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Muito bem. Meus irmãos, meus amigos, nós vamos passar alguns programas falando sobre o poder da oração. Hoje, nós vamos falar sobre o poder da oração feita por Moisés. Amanhã nós vamos falar sobre o poder da oração de Elias. E na sexta-feira, se Deus quiser, e eu creio que Ele quer, nós vamos falar sobre o poder da oração de um rei chamado Ezequias. Está bom assim? Então hoje você ouviu este relato bíblico que está registrado no livro de Êxodo, livro que foi escrito por Moisés. Moisés. Quem foi Moisés? Moisés, ele foi um homem chamado por Deus. Um homem que Deus o livrou desde criancinha, porque Deus já tinha um plano na vida dele. Quero abrir um parêntese para dizer para os nossos milhares de ouvintes que nenhum de nós está aqui nesta terra por acaso. Você sabia, amigo, que você não existe por acaso? Deus tem um plano com a sua existência. Deus criou você com um propósito, assim como Ele criou Moisés. Por isso que a sua mãe, pela fé, fez lá uma cestinha, deu uma calafetadinha com junco, com betume por dentro e por fora. Junco era o material que ela usou para fabricar, para confeccionar aquela cestinha, e colocou Moisés dentro, menino de 3 meses.
Então a história é fantástica. Deus usou a própria filha do faraó. A mão de Deus estava com aquele menino porque Deus tinha um plano na vida dele. E aconteceu que quando Moisés cresceu, Deus, quando ele já tinha 80 anos, pois ele passou 40 anos no deserto cuidando das ovelhas do seu sogro, Deus apareceu para ele em pleno deserto, em uma sarça. Dali para frente, Deus disse para Moisés qual era o seu plano, qual era o seu propósito. Moisés então foi ao Egito, e nós já inclusive pregamos sobre este assunto aqui. Deus permitiu aquelas 10 pragas, e exatamente quando aconteceu a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos do Egito, Faraó então resolveu liberar o povo. Então o povo saiu. Muito bem. E nós chegamos aqui no capítulo 14, onde a pastora Sara leu a partir do versículo 15. Faraó se arrependeu de ter liberado o povo. Preparou o seu exército e foi atrás do povo, certamente para destruí-lo, para impedi-lo de caminhar. Deus estava vendo tudo. Quando o povo de Israel ouviu o barulho do exército, que tinha carros, cavalos, cavaleiros, o povo ficou apavorado. O povo então foi ter com Moisés. Foi grande a murmuração. Moisés então começou a clamar a Deus, colocar o problema para Deus. E foi assim que Deus falou com ele, com Moisés. Moisés, por que tu clamas a mim? É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, Moisés, eu ouvi o teu clamor. Eu estou vendo, estou sabendo de tudo que está acontecendo aí na margem do Mar Vermelho, no acampamento, o alvoroço. Estou vendo tudo. Então, Deus disse: Moisés, agora não é mais hora de clamar, não. Agora é hora de agir. Sabe, amigo, tem a hora de orar. E nós devemos orar sempre. É uma ordem no Novo Testamento: orai sem cessar. Mas só que tem horas que a gente tem que orar apenas em espírito. Precisamos então estar atentos para os sinais de Deus. Deus disse: olha, Moisés, levanta a tua mão, levanta o teu cajado e toca nas águas. O texto lido relata o que aconteceu. Moisés obedeceu a Deus. Amigo, é muito importante quando a gente segue as orientações de Deus. Hoje nós estamos pregando o Evangelho de Cristo para milhares de pessoas, mas são poucos os que querem seguir as instruções de Deus. As pessoas querem ser religiosas, até falam no nome de Deus, mas só pronunciar o nome de Deus não é suficiente. Nós temos que fazer o que Deus manda, o que Deus ordena. Está aqui, provado neste fato registrado nas páginas da Bíblia. Por que Deus abriu as águas daquele mar? Porque Moisés seguiu as suas instruções. Fez o que Deus mandou. Tocou nas águas. Então Deus fez uma estrada em pleno mar. É impressionante, amigo, que eu estava pensando. Diz aqui o texto que Deus fez soprar um vento oriental. E foi aquele vento que repartiu as águas do mar. Bilhões de dólares foram gastos aqui no Brasil para construir
a hidrelétrica de Tucuruí, que é uma grande barragem, a hidrelétrica aqui do rio Xingu, também a hidrelétrica famosa entre o Brasil e o Paraguai. Olha aí, 2 países gastaram bilhões de dólares para construir uma barragem. E Deus, amigo, usou a própria água. Diz aqui o texto que a estrada no mar, eu ia falar deserto, mas não é no deserto, é no mar. As águas ficaram como se fossem muros, de um lado e outro. Quer dizer, contrariando toda a lógica humana, Deus usou a água para fazer muros. É impressionante, não é, amigo? É este o nosso Deus. É este o Deus que nós pregamos, é este o Deus que nós servimos, é este o Deus que nós anunciamos, Deus que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero dizer para você, meu prezado amigo, que este Deus não mudou. Ele continua abrindo portas onde não tem portas. Ele continua operando milagres, por prodígios e maravilhas, porque ele continua sendo Deus. Independente de você crer ou não, ele continua sendo Deus. O povo passou. Faraó insistiu. Amanheceu o dia, Deus decidiu eliminar Faraó e os seus exércitos. Eu quero dizer para você, meu amigo que me ouve nesta tarde, muitas pessoas estão brincando com Deus, mas a paciência de Deus tem limites. Esta é uma prova. A misericórdia de Deus é grande, é verdade. Estende-se de geração em geração, é verdade. O amor de Deus é eterno, é verdade, porque Deus é eterno. Mas há momentos em que Deus age. Há momentos em que Deus diz assim: ó, meu filho, parou para ti. Tu estás extrapolando os limites. Foi o que aconteceu com Faraó. Ele já tinha deixado o povo ir, mas se arrependeu e correu atrás. Se deu mal, por quê? Porque foi lutar contra Deus. Amigo, não se levante contra Deus. Não se levante contra ninguém que serve a Deus. Porque Deus, ele age. Ele toma as providências. Foi isso que aconteceu aqui. Faraó perdeu a vida, o seu exército foi eliminado naquela manhã. Na primeira vigília, na vigília da manhã. Porque a paciência de Deus chegou ao limite. Deus disse para Moisés: Moisés, agora levanta aí o teu cajado, estende sobre o mar. E as águas se fecharam. Faraó e o seu exército pereceu. Amigos, a oração do justo está escrito lá no capítulo 5 de Tiago: pode muito em seus efeitos. Deus tem um compromisso com o justo. A boca do justo é manancial de vida. Quer dizer, tem poder. Quando o justo fala, quando o justo abre a boca para falar, Deus honra a palavra que sai da boca do justo. Deus honrou Moisés. Por quê? Porque Moisés fazia o que ele mandava. Nesta tarde, creio que Deus está falando com milhares de pessoas. E você, tome cuidado, porque a paciência de Deus tem limites. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, agora nós vamos orar. Vamos colocar em prática o que nós acabamos de ouvir. Senhor meu Deus, eu oro
pelos nossos milhares de ouvintes. Oro por aqueles que ouviram a tua palavra e creram. Está escrito que tudo é possível ao que crê. Eu oro por aqueles que estão te aceitando como Senhor e Salvador. Perdoa seus pecados e registra os seus nomes nos livros da vida. E que todos permaneçam firmes até a tua vinda, assim seja. Amém. Final de programa. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Volte a nos ouvir em nosso próximo programa, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Boa tarde. Irmão, há quanto tempo você ora, você pede, você chora e o milagre não aconteceu? Irmão, há quanto tempo você busca, insistindo, indo à luta e o milagre não aconteceu? Irmão, quem sabe está se repetindo com você a mesma história que aconteceu com Daniel. O anjo vinha trazendo a resposta, os inimigos lhe impediram de passar e ele voltou para o céu. O Senhor mandou um arcanjo batalhar contra toda a potestade que impedia o anjo passar. O Senhor mais uma vez vai ordenar a batalha do arcanjo pra fazer passar o anjo e te abençoar. Vai se repetir o que aconteceu há uns 3.000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir cadeias. Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço, cosmo ou no sideral. E outra vez o mesmo arcanjo, a luta vai descer. E o anjo vai descer aqui e abençoar você. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Por ordem de Jeová, mesmo que ainda o inferno sem pureza vale estremeça, não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Porque pra Jeová ver um escolhido perder uma luta é inadmissível, é inaceitável. Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Vai se repetir o que aconteceu há uns 3.000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir cadeias. Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço, cosmo ou no sideral. E outra vez o mesmo arcanjo, a luta vai descer. E o anjo vai descer aqui e abençoar você. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Por ordem de Jeová, mesmo que ainda o inferno sem pureza abale e estremeça, não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Porque pra Jeová